amigos. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos. Que a paz esteja com todos. Estava meio sumido, né? Mas estou aqui de volta para deixar a palavra de Deus para você. Mais uma vez, como sempre, incansavelmente, eu agradeço você que tem assistido as minhas mensagens, né? Você que tem compartilhado. Eu fico tão feliz quando a pessoa ela fala para mim assim: eu tô assistindo as suas mensagens, né? Quando a pessoa fala para mim assim: eu tô acompanhando as suas mensagens, eu tô compartilhando as suas mensagens. Eu me sinto muito feliz, né? Porque é esse o meu objetivo, através desse canal, levar a palavra de Deus e fazer cumprir, né, o que está escrito em Marcos 16, o verso 15, que ide por todo mundo e pregai o evangelho. Na verdade, esse canal ele foi baseado em cima dessa palavra, né? Quando eu iniciei esse canal, ele foi baseado em cima dessa palavra, em cima dessa mensagem, em cima desse texto sagrado, né? Que o Espírito Santo ele colocou no meu coração. Então o meu objetivo é esse, né? Jesus falou que nós temos que ir por todo mundo. E não tem uma maneira mais fácil, né? A maneira mais prática da gente ir por todo mundo, senão através da internet, né? Senão através dessa rede social tão potente, que pode alcançar vidas em tempo real. Mas para que isso aconteça, meu amigo e minha amiga, eu conto com a tua ajuda. Aí você pergunta: como que eu posso ajudar o Senhor? Deixando o seu like, se inscrevendo nesse canal, compartilhando com as pessoas que você sabe que precisa, com as pessoas que você sabe que necessitam ouvir a palavra, né? As pessoas que você sabe que necessitam ouvir o evangelho. Então, compartilhe, tá bom? Deixe o seu like. Futuramente eu estou preparando aí, já preparei na verdade, um estudo falando sobre o espírito de Judas, né? Esse estudo já está até pronto, né? Já está até preparado. Deus ele vai me dar a oportunidade, vai me permitir fazer com você esse estudo. Mas não é hoje que eu vou começar. Os meus planos era até começar hoje já. Mas o Espírito Santo ele me levou a trazer outra mensagem para você, que eu já falei, né, em outras oportunidades, em outros vídeos, falando sobre os crentes atormentados, né? Eu tenho outras mensagens gravadas, eu tenho, se não me falha a memória, eu tenho 2 vídeos, né? Um vídeo em que eu gravei na igreja, que eu fiz o culto falando sobre isso, e um vídeo bastante antigo, que eu falei sobre isso também, sobre os crentes atormentados. E Deus novamente me levou a trazer essa palavra. Claro que não vai ser a mesma revelação, mas eu vou basear no mesmo texto e Deus vai me fazer dar continuação a esse tema. Por quê? Porque hoje, infelizmente, é o que mais a gente vê no nosso meio. Pessoas que estão na igreja, né, e ainda estão sendo atormentadas por demônios, né? Pessoas que hoje estão na igreja e ainda estão perturbadas. Ainda quando você coloca a mão sobre a cabeça da pessoa, ainda ela manifesta com demônio, ainda manifesta com espírito imundo. Eu
Eu tenho acompanhado muito, né, esse caso, esses tipos, né, essas pessoas, que às vezes são pessoas que são até antigas de igreja, são pessoas até antigas de ministério e são atormentadas. São pessoas que não são libertas, né? Quando o demônio muitas das vezes não manifesta na pessoa, ele fica perturbando a mente da pessoa. A gente vê muito crente aí doente, que vai no médico, o médico não descobre a causa, né? A gente vê muito crente depressivo, muito crente que ele vive, vamos assim dizer, com um problema, né? Aí você me pergunta, mas o crente não passa por provas? Claro que passa. Mas existe diferença entre a pessoa passar por prova e ela ser perturbada pelo demônio. Existe diferença. A prova ela vem, mas ela passa. Mas tem pessoas que estão passando pela mesma situação já faz tempo, né? Isso já tem 5, 10, 15 anos que a pessoa vem passando o mesmo dilema, o mesmo problema. E a pessoa não se livra, não fica livre desse problema. Então, obviamente, isso não é uma prova, né? Obviamente, isso não é uma provação. Isso aí é um demônio que está atormentando a pessoa. Aí você me pergunta, mas por que isso acontece? Será que era para ser assim? Não era. Mas eu vou lhe explicar, usado pelo Espírito Santo, por que isso acontece, tá bom? Você que tem a sua Bíblia, por favor, abra ela lá no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 8. Eu vou explicar para você por que acontece isso. Talvez está acontecendo com você, né? Você fala assim, nossa, poxa vida, eu tô na igreja e eu tô sendo, né? Meu Deus, esse microfone não para. E eu tô sendo atormentado, né? Eu tô na igreja, eu tô oprimido, o diabo tem me perturbado, o diabo tem me feito de gato e sapato, o diabo tem me escravizado, porque tem muitos crentes escravos de Satanás ainda. Tem muitos crentes que Satanás ele tem judiado da pessoa. São pessoas até boas, são pessoas até de Deus, são pessoas que até, né, se esforça para se manter, né, na igreja, na presença de Deus. Mas tem muitas pessoas, meu amigo e minha amiga, que não têm se atentado para esse detalhe. Eu vou passar para você através dessa mensagem, tá? 1 Samuel, capítulo 15, verso 8. Preste atenção nessa palavra. Diz assim, melhor dizendo. E deixou vivo, no caso a Bíblia está falando do rei Saul, tá? E deixou vivo Agag, o rei dos amalequitas, né? Porém, as outras pessoas, os outros amalequitas, no caso, destruiu ao fio da espada. Então, o que eu quero que você entenda através dessa palavra? O rei Saul, Deus havia dado uma ordem para ele, através do profeta Samuel, para que ele eliminasse todos os amalequitas. Por que Deus queria que o Saul fizesse isso? Porque os amalequitas, na época, eram inimigos de Deus. Eram pessoas cruéis, né? Eram pessoas que eram sanguinários, vamos assim dizer. Então Deus ele mandou que Saul eliminasse todos os amalequitas, não deixasse ninguém ficar vivo, inclusive até as crianças, né?
Aí você aí do outro lado me fala, mas como pode Deus mandar matar até as crianças? Deus é mau. Não, Deus não é mau. Por que que Deus pediu para Saul eliminar até as crianças? Por quê? Porque as crianças iriam crescer, né? Iriam se tornar futuros amalequitas. Iriam se tornar futuros sanguinários, homens maus, mulheres más, né? E outra coisa, quando essas crianças morreram, claro que o espírito delas foram para Deus. Deus a recebeu, porque uma criança ela é inocente. Então Deus não foi mal. Deus poupou até essas crianças de se tornarem alguém cruel futuramente. Então, a ordem que Deus havia dado para o Saul era essa: que todos os amalequitas fossem eliminados, fossem mortos. E o que o Saul fez? Pela metade, ele até cumpriu o que Deus havia mandado. Só que ele não cumpriu 100%. O que ele fez? Ele matou, né, os povos amalequitas, mas o rei deles, o Saul, deixou vivo. Olha só. Então, o que iria acontecer se o rei dos amalequitas continuasse vivo? Porque ele morreu. O profeta Samuel pegou a espada de Saul e o matou. Mas o que iria acontecer se o rei dos amalequitas continuasse vivo? Ele iria levantar outros povos. Ele iria levantar outros amalequitas, né? Porque era o rei, o comandante. E o rei Saul exatamente fez isso. O rei dos amalequitas ele deixou vivo, o principal, né? Aí Deus se irou contra o Saul, porque era para ele ter matado todo mundo, todos os amalequitas. E justamente o rei dos amalequitas ele deixou vivo. Então o que eu quero que você entenda com essa palavra, irmão, meu amigo e minha amiga? Por que tem muitos crentes hoje atormentados? Sabe por quê? Porque elas têm seguido o caminho de Saul. Elas têm deixado viva na sua vida aquilo que Deus não quer. Por exemplo, existem pessoas que estão na igreja, mas ela tem deixado viva no coração a raiva, ela tem deixado viva no coração a mágoa, ela tem deixado viva no coração o ódio, ela tem deixado viva no coração o rancor, né? A pessoa que não perdoa quem a ofendeu, né? Casais que anos atrás aconteceu traição, o marido traiu e a mulher diz que perdoa o marido, mas quando tem uma briga, a mulher traz de volta aquilo que aconteceu, joga na cara, ou seja, essa pessoa não perdoou. Então, o que acontece? A pessoa tem deixado viva na sua vida aquilo que Deus abomina. A pessoa tem deixado vivo aquilo que Deus não tem se agradado. Então, meu amigo e minha amiga, se você quiser ficar livre das perturbações, o mal tem que ser cortado pela raiz. Aquilo que tem ficado vivo na sua vida, que não agrada a Deus, tem que morrer. Você tem que tirar. Por exemplo, eu falava na igreja quando eu trouxe essa mensagem, foi numa sexta-feira, né? Sexta-feira passada. Tem pessoas que falam assim, mas eu deixei de ouvir certas músicas mundanas. Mas a pessoa ainda tem o CD guardado. Eu deixei de assistir certos filmes indecentes. Mas a pessoa ainda tem o DVD guardado, não jogou fora, não se livrou. Ou seja, o Agag ainda está vivo. E mais cedo ou mais tarde, o que vai acontecer? A pessoa vai cair naquela tentação novamente. A pessoa fala assim, eu não tomo mais cerveja. Mas ainda a pessoa continua na porta dos bares. Não, mas eu tô na porta dos bares, mas eu tô tomando refrigerante com os meus amigos, entre aspas, né? Aqueles amigos antigos, que a pessoa já deveria ter cortado o vínculo, mas não corta. Ou seja, o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde,
ela vai cair. Ela vai cair, porque a carne não se converte, né? Por mais que a pessoa ela busque ter uma vida de comunhão, de jejum, de oração, mas a carne não se converte. E se a pessoa não tomar cuidado, não vigiar, não cortar o mal pela raiz, o que vai acontecer? Aquilo vai ressuscitar. Aliás, aquilo já está vivo, né? Mas aquilo vai começar a agir novamente. Então a pessoa ela tem que cortar o mal pela raiz. A pessoa fala assim, mas eu tenho amigos antigos, antes de eu me converter eu já tinha, amigos de bares, mas eu ainda converso com eles, mas né, eu tomo meu refrigerante, eles tomam a cerveja deles, meu amigo, minha amiga, você está deixando vivo na sua vida aquilo que não é. Aí você fala assim para mim, mas eu vou desprezar? Não, não é isso que eu estou te ensinando. Mas é você não ter comunhão, você conversar só o necessário, né? É aquela pessoa que tem a ex-namorada no Facebook. Mas é uma ex-namorada, a gente não tem mais nada, é só amizade, mas meu amigo e minha amiga, isso pode te trazer prejuízo para o teu casamento. Isso aí vai ficar vivo na sua vida, isso vai te trazer prejuízo para a tua vida espiritual, para o teu casamento. Tem coisas que a gente tem que cortar, tem mal que a gente tem que cortar pela raiz, porque senão o diabo vai usar aquilo como brecha para entrar na nossa vida. Então por isso que tem muitos crentes aí que são atormentados. Tem muitos crentes aí que vira e mexe manifesta com demônio, que vira e mexe passa mal, vive doente, vive com problema, vive oprimido, né? Porque o Saul, ele até foi um rei. Depois que o Saul desobedeceu a Deus, ele continuou sendo rei. Só que o Saul ele passou a ser um rei atormentado, perturbado. Ele precisava que o Davi fosse lá tocar a harpa para que ele se acalmasse, para que ele ficasse livre daquilo. E tem crente que é assim. Vira e mexe, ela tem procurado o pastor, ela vive na dependência da oração do pastor, do obreiro. Ela não tem uma vida própria com Deus. Vira e mexe, ela precisa que alguém vai lá orar. Vira e mexe, a pessoa está oprimida, ela precisa que alguém vai lá, põe a mão na cabeça dela, expulsa o mal, né? Aí o mal vai embora, a pessoa fica uma semana bem, aí daqui a pouco de novo, chama o pastor para orar aqui, estou passando mal de novo. Ou seja, igual o Saul, passou a ser uma pessoa atormentada, na dependência do Davi, né? Tem pessoas que estão atormentadas, vivem na dependência da oração do pastor, do pregador, do obreiro. Por quê? Porque ela não tem se livrado daquilo que Deus não se agrada. Então isso fica um alerta para você. Se a tua vida hoje está sendo uma vida de derrota, de fracasso, se examine. É porque você tem deixado vivo na sua vida um Agag. Aquilo que Deus não se agrada. Você tem ódio no teu coração, você tem raiva no teu coração, você tem rancor no teu coração, você não perdoa aquele que te ofendeu. A pessoa fala assim, mas eu até perdoei, mas eu não aguento mais olhar para a cara dessa pessoa. Então você não perdoou. O Agag está vivo na sua vida ainda. O Agag está vivo na sua vida ainda. Tem algo no teu coração ainda que precisa ser arrancado. E se você não tirar, o diabo vai te atormentar até a morte. Eu estou falando isso sério. Usado pelo Espírito Santo. Desperta. Tira aquilo que está errado da sua vida. Tira aquilo que está vivo na sua vida que Deus não se agrada. Para você ficar livre da tormenta do diabo. Tira, arranca. Porque senão o fim dessa pessoa pode ser cruel. Porque o fim do rei Saul foi cruel. A Bíblia diz que o Saul ele ficou tão pressionado pelos inimigos para não ficar na mão dos inimigos. A Bíblia diz que o Saul ele se jogou em cima da própria lança.
Ou seja, ele se suicidou. E é isso que o diabo faz. Ele atormenta tanta pessoa, ele perturba tanta pessoa. O que vai acontecer? Ao ponto da pessoa ficar tão perturbada, tão pressionada, ao ponto dela cometer suicídio. Meu amigo, minha amiga, o que tem de crentes que cometeram suicídio, até pastores, pregadores, pessoas que pregavam a palavra, que cometeram suicídio, que se mataram, meu Deus do céu, não é escrito. O que tem de pessoas que fizeram isso? Por quê? Será que foi o Espírito Santo que mandou ela se matar? Será que foi o Espírito Santo que mandou ela tirar a própria vida? Te garanto que não. Porque a pessoa estava com um agag na sua vida. Algo que Deus abominava. Aí o diabo foi usando aquilo alimentou o diabo na vida da pessoa, porque o diabo ele não precisa de uma porta para agir na nossa vida. Ele só precisa de uma brecha, de uma oportunidade pequena. Às vezes você acha aquilo pequeno. Não, mas é uma mentirinha que eu conto. Isso aí já é um agag na sua vida. Já é uma brecha. Ah, não, mas é um palavrão que eu ainda falo. Isso é uma porta aberta. É algo que está vivo na sua vida que tem que morrer. Então, desperta. Se você não quer viver uma pessoa oprimida, atormentada, então se livra por completo daquilo que Deus não se agrada. Tira da sua vida enquanto há tempo, porque tua vida será uma vida abençoada, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade. Que Deus te abençoe, se assim Deus nos permitir.